O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus anuncia a vinda do reino de Deus. E são muitas as pessoas que escutam a sua palavra, o seu ensinamento, atraídos pela palavra de Jesus, porque ensinava com autoridade, como nos refere o Evangelho, e pelos sinais que ele realizava. Portanto, eram multidões que estavam ao seu redor. Mas Jesus não está à procura de sucesso. Jesus não está buscando algo que o engrandeça, mas aquilo que ele quer é que as pessoas, ouvindo a sua palavra, vendo os sinais que ele realiza, encontrem um motivo para acreditar nele e que, acreditando nele, possam começar a entrar num processo de mudança de mentalidade, de conversão. Jesus não pensa nele, não pensa no seu sucesso. Jesus visa o bem daquelas pessoas que estão ali escutando a palavra. Jesus, portanto, quando vê uma grande multidão ao seu redor, ele quase que faz uma experiência no sentido de quer ver se realmente aquela multidão está disposta a segui-lo. Por isso, ele vai para outra margem do lago, vendo uma multidão ao seu redor, diz o Evangelho de hoje. Vai para outra margem, para o outro lado. Isto, ele dá continuidade à sua missão. Ele não veio para anunciar somente a um grupo. Jesus não fica ligado a um lugar, a algumas pessoas, mas ele quer que a sua palavra seja anunciada a todos, ao máximo que ele pode. Por isso, ele sai do meio daquela multidão, vai para o outro lado, ao encontro de outras pessoas. Alguns vão ao seu encontro, alguns o seguem. E algumas pessoas manifestam o desejo de realmente se tornarem seus discípulos. Pessoas que são atraídas pela pessoa de Jesus, pelo seu ensinamento, pelo seu exemplo. Então o mestre da lei, um homem que conhece bem as Escrituras,
diz para Jesus: eu te seguirei aonde quer que tu vás. Manifesta a sua disponibilidade, o seu desejo, a sua generosidade para se tornar discípulo de Jesus. E a resposta de Jesus para ele: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto é, Jesus põe as condições para segui-lo. Jesus diz que ele não tem nada, ele não possui nenhum bem material. Ele está totalmente livre para anunciar o reino de Deus. Não está apegado a nada. Portanto, se aquele mestre da lei quiser ser seu discípulo, deve estar disposto a partilhar da vida do próprio Jesus, do modo como ele vive. Viver na pobreza. E se ele tem algum bem, ele vai ter que deixar para se tornar o anunciador do reino, seguindo Jesus. Não sabemos se aquele homem segue Jesus, se ele dá este passo. Mas importante que a exigência de Jesus é a mesma também para nós, para cada um de nós. Nós somos discípulos de Jesus já pelo batismo, mas nós precisamos cada vez mais nos convertermos para aderirmos ao projeto de Jesus. Somos todos chamados a anunciar o Evangelho, a sermos testemunhas de Cristo. E nós devemos fazê-lo colocando os valores do reino em primeiro lugar. Não podemos seguir Jesus, nos dizermos discípulos de Jesus, se nós o fazemos por interesse material ou qualquer outro interesse pessoal. Porque existe hoje uma tentação de buscar em Jesus a solução dos seus problemas, e sobretudo os problemas e as suas necessidades materiais. Para algumas pessoas parece que em cada igreja existe um tipo de Jesus. Lá na igreja católica, parece que Jesus não faz milagre. Lá na igreja católica parece que não se alcança bens. Por isso eu deixo a igreja católica, eu vou para uma outra denominação cristã, porque lá Jesus faz milagres. Porque lá eu encontro solução para os meus problemas materiais. Ou se naquela chamada igreja não soluciona esses problemas, eu vou para uma outra, e assim as pessoas ficam pulando de um lado para outro em busca de milagres e soluções para os seus problemas materiais. Jesus não prometeu esses bens para os seus discípulos. Não quer dizer que nós não necessitamos dos bens materiais. Claro que nós precisamos, mas nós não podemos de maneira alguma seguir Jesus Cristo com esse interesse, com essa busca. Devemos segui-lo porque nós compreendemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e nele está a salvação, nele está a vida. Temos que nos perguntar: por que eu quero seguir Jesus? Uma outra pessoa também se aproxima de Jesus e diz: Senhor, permite-me
que primeiro eu vá sepultar meu pai. E a resposta de Jesus: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Sepultar os mortos é uma das obras de misericórdia. Portanto, aquilo que aquele homem queria fazer era algo importante, uma necessidade humana, sepultar o seu pai. Mas Jesus diz: deixa que os mortos sepultem os mortos. Existem outras pessoas que podem fazer isso, não necessariamente tu, ou só tu podes fazer isso. Se tu quiseres ser meu discípulo, tu deves estar disposto a deixar tudo, até mesmo uma obra importante, mas que outros podem fazer. Se tu queres ser discípulo, se tu queres anunciar o reino, deixa que outros o façam. Tu vem imediatamente. Para seguir Jesus, precisamos colocar os interesses do reino e o próprio Jesus em primeiro lugar. Mesmo aquilo que é importante, mesmo aquilo que faz parte do nosso dever humano, deve estar submetido à vontade de Deus. Ser discípulo de Jesus é mais importante do que qualquer outra obra. Como discípulos de Jesus, nós vamos realizar a obra que Ele quer que nós façamos. Nós vamos cumprir a missão que Ele vai dar para cada um de nós. Por isso, deve estar disposto a abandonar o pai, deve abandonar a mãe, qualquer outra coisa, para ser discípulo de Jesus. Devemos amar as pessoas, faz parte dos mandamentos. Honrar pai e mãe, mas nada pode estar acima dos valores do reino, acima do amor que nós devemos ter pela pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não é fácil ser discípulo de Jesus. Devemos estar dispostos. Às vezes nós ficamos em dúvida, mesmo quando nós sabemos que aquela é a vontade do Senhor, nós ainda protelamos, damos desculpas e não nos decidimos, e o tempo passa. E quantas pessoas depois se dão conta de que perderam tempo, de que não foram capazes de dar a resposta para Deus, e assim não se sentem felizes, porque não realizaram, não estão realizando aquilo que é a vontade de Deus para ela. Não podemos ser felizes se não realizamos a vontade do Pai. Não somos felizes se não ouvimos o apelo que Jesus nos faz. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo com determinação, não colocando nenhum empecilho, não sobrecarregando de tantas coisas que não contribuem para sermos discípulos, testemunhas do reino. Que o Senhor nos ajude nas nossas decisões, que nós sejamos generosos, que nós coloquemos a nossa fé no Senhor, que nós não tenhamos medo, porque o Senhor está conosco e Ele vai nos dar a graça de que nós necessitamos para corresponder à nossa vocação e à nossa missão. Não nos apeguemos aos bens, às pessoas,
mas que seja Jesus, seja o reino de Deus a nossa opção, para que nós realizemos a vontade do Pai, para que nós sejamos instrumentos de bem para nós e para as pessoas com quem nós nos encontramos no dia a dia. Sejamos sal, sejamos luz, sejamos discípulos generosos e não tenhamos medo, mas confiemos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.